Todos nós somos mentirosos, inveterados e escravos indefesos. E em João, no capítulo 8, esse é exatamente o veredito de Jesus sobre a condição humana. É uma avaliação dura. Mas quem pode negar que a carapuça serve? Vamos pensar na nossa escravidão. Jesus diz lá em João 8,32, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E existe alguém aqui que pode dizer que não comete pecado? Claro que não. E o incidente que a gente viu poucos momentos atrás com a mulher adúltera provou exatamente isso. Não existe ninguém que não tenha pecado. E aí vem a pergunta: por que todos os filhos de Adão cometem pecado? E a resposta? Porque todos os filhos de Adão são escravos do pecado. Não é só porque nós tomamos más decisões. Nós não escolhemos simplesmente pecar. Nós somos escravos do pecado. Qualquer coisa ilícita que nós procuramos possuir, na verdade, são essas coisas que nos possuem. Nós não somos responsáveis pelos nossos pecados no sentido de escolhermos eles. É o pecado que é responsável sobre nós. Ele que nos faz escolhê-lo. Nós somos como alcoólicos, alcoólatras. Nós somos livres para escolher, desde que essa escolha seja entre cerveja, vinho ou algum outro tipo de bebida alcoólica. Só que a gente não pode escolher não beber, por quê? Porque nós somos escravos disso. Se uma pessoa imagina que os seus problemas são simplesmente coisas superficiais, ele pode simplesmente limpar suas ações, escolher melhores opções, endireitar o seu rumo, seguir de forma justa. Pode ter certeza que essa pessoa ainda não conhece bem a si mesma como deveria. Nós precisamos de mais do que meramente um plano de recuperação, de autoajuda. Nós precisamos de redenção, de libertação da escravidão. Portanto, nós devemos clamar ao nosso Redentor. Só que nós não gostamos disso. E não gostamos de pensar em nós mesmos como seres desamparados. Portanto, nós mentimos. Os ouvintes de Jesus em João 8 são os exemplos principais desse tipo de postura. Quando Jesus lhes fala de sua escravidão, eles ficam indignados e dizem: nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? João 8,33. Essa é a mais impressionante reescrita da história que você pode imaginar. As escrituras identificam consistentemente a semente de Abraão, os descendentes de Abraão, como o povo que foi trazido para fora do Egito. E no próprio mandamento, na lei de Deus, o Senhor se identifica como o Deus que os resgatou daquela escravidão. Portanto, escravos livres é um rótulo muito mais do que adequado para ser colocado sobre o povo de Deus na Bíblia. Mas eles não têm sido apenas escravos dos faraós. Historicamente, a semente de Abraão já havia sido escravo dos assírios, dos babilônios, dos medos e persas, dos gregos. E para coroar tudo isso, a gente até pode escutar ou imaginar toda essa conversa sendo ouvida por um soldado romano ali perto, só sacudindo a cabeça e rindo. Nunca foram escravos não, vocês são o que da gente então? Esses judeus têm estado em cativeiro para praticamente todas as grandes e relevantes nações do mundo antigo, do período bíblico. Há alguém de quem eles não tenham sido escravos? Não. No entanto, quão rapidamente eles reimaginam a sua própria história. E antes da gente acusá-los, fica aí a pergunta retórica. Com que frequência você reimagina a sua própria história? Com que frequência eu reimagino a minha própria história? Nós reimaginamos a nossa própria história. Nós temos essa espantosa capacidade de nos justificarmos e reconstituirmos a nossa história como nobres seres livres. É assim que funciona a nossa natureza humana. O que o nosso coração ama, a nossa vontade escolhe. E o que a nossa vontade escolhe, a nossa mente justifica. Como escravos do pecado, nós amamos os falsos deuses. Nós escolhemos entre esses senhores falsos e acabamos ludibriados de tantas maneiras como existem ídolos. No entanto, nos recusamos a reconhecer que somos escravos deles. E assim nós gastamos toda a nossa energia mental e emocional em negação, criando máscaras, exibindo performances e buscando a autojustificação. Como escravos, nós fugimos da verdade. A nossa escravidão mais profunda é a nossa negação da escravidão. Dizemos, redenção é coisa de fraco. Mas dizemos isso chorando pelos cantos enquanto servimos os nossos senhores cruéis, fingindo que estamos ainda no comando. No entanto, as próprias soluções a que nos voltamos são exatamente os nossos problemas. Portanto, do que nós precisamos de fato?
Nós precisamos da verdade para nos libertar. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Jesus não está tentando nos educar para sabermos como sair da nossa própria escravidão. Ele mesmo é a verdade que nos liberta. Como ele continua dizendo, o escravo não fica sempre na casa, o filho fica na casa, fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8, 35 e 36. Portanto, o filho aqui é exatamente a equivalência de a verdade na frase anterior. Jesus é o filho, portanto, Jesus é a verdade. Não a verdade que não julga simplesmente nossa negação da verdade, mas a verdade que morre por nós. Ela age das duas formas. Em vez disso, ele liberta aqueles que se recusam a aceitar a verdade acerca de nossa prisão de autojustificação. Jesus vem como o livre e nos convida a pertencer a ele em sua liberdade. Ele vem para iluminar e nos mostrar que não somos verdadeiramente livres. Todo e qualquer outro senhor finge ser nosso servo, só que acaba nos fazendo de escravos. Jesus, que é o verdadeiro Senhor, nos faz verdadeiramente livres. Os falsos deuses tiram vidas. Jesus dá a sua própria vida. Portanto, tê-lo como Senhor é encontrar a libertação. Ele nos justifica para que não precisemos mais nos autojustificar. Na liberdade de Cristo, nós podemos finalmente confessar a nossa escravidão e confessar o nosso verdadeiro estado. A verdade nos liberta e nos liberta para andarmos na verdade. A verdade sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre o que Cristo fez por cada um de nós.